Estamos de volta nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, com o nosso programa Crônicas de Família. E lembrei, Eduardo Fontoura, não estou dizendo meu nome é Anete Guimarães. E nós estamos aqui com Falcone, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que está participando do nosso programa, cujo tema hoje é hipnose, auto-hipnose e autocura. Fazendo referência a várias perguntas que vieram dos ouvintes pela sua participação anterior. Então, Falcone, você falou a respeito da medicina holística, que teve várias perguntas, mas teve uma pergunta assim interessante. Como é que você, no seu consultório, trata o espírita e o não espírita? É diferente a abordagem? É diferente e muito diferente, Anete. Tem algumas perguntas que eu faço na anamnese, no primeiro contato, para definir qual vai ser a minha linguagem com o paciente. Então, uma delas eu pergunto: tomou contato com o meu trabalho por intermédio de quem? Para saber se está vindo de uma pessoa amiga ou se foi por outros caminhos convencionais. E outra pergunta que eu faço é: qual a sua religião? Por quê? Se eu vou conversar com uma pessoa, por exemplo, das igrejas protestantes, ou se eu for conversar com quando fala que é católico, eu pergunto: praticante ou por tradição? Ah, não, porque papai e mamãe era. Então eu sei que não é católico, coisa nenhuma. Não é isso? Então eu vou conversar dentro de uma ética dos padrões de crença da pessoa. E vou me restringir àquilo. Mesmo que eu observe que possa ter alguma influência espiritual nos sintomas que ela está me falando, eu vou recomendar que ela procure o sacerdote para uma bênção, que ela procure o pastor para um diálogo pessoal, e faço esse caminho respeitando o padrão de crença da pessoa. Se eu vejo que ela tem uma tendência espiritualista, como muitos falam: eu sou espiritualista, ou espiritista, aí o que a gente faz? Havendo necessidade, além da linguagem profissional, técnica, a gente recomenda a oração, o culto do Evangelho no lar, a leitura diária de livros de boa qualidade, isso eu recomendo para todos, não é isso? E fazemos sempre a ponte do consultório para o centro espírita, não para a FEAC em particular, mas para qual centro que você frequenta. E como eu conheço todo mundo na região, dá um abraço em fulano de tal, qual reunião que você frequenta? Entusiasma a pessoa a frequentar pelo menos uma vez por semana um grupo de estudos, uma reunião pública e ter as práticas recomendadas pela doutrina. Agora, a nossa postura ética quando fundamos a FEAC foi fundada por uma professora de educação física e terapeuta, Kátia, minha primeira esposa, pelo Dr. Fernando Emílio Ferraz Santos, médico homeopata, e por este que vos fala, terapeuta holístico. Nós tomamos a postura ética de dentro da instituição. Não existe o profissional, existe o trabalhador espírita. Se você mudar para Juiz de Fora, sendo médica, sendo coronel, sendo delegado da Polícia Federal, sendo veterinária, ou sendo o que for, você vai ser apresentada como Anete Guimarães. A profissão vem junto, mas não há nenhum tipo dentro da instituição ou do movimento espírita de atividades profissionais. Quando eu viajo, por exemplo, eu trago os flyers, os folders. No meio naturalista, eu divulgo os flyers, os folders espíritas e os profissionais. No meio espírita, eu divulgo só os folders espíritas. Então, quando eu atendo pacientes espíritas, a linguagem fica mais rica, a consulta fica mais integrada, embora quem está atendendo não é o Falcone espírita, não é o médium Falcone espírita, é o profissional. Mas abre campo para a gente falar de coisas que não podemos falar com quem não entende do assunto. Então vou aproveitar essa deixa. Eu veio um e-mail aqui em especial, eu não ia comentar, mas resolvi falar a respeito. Uma pequena reclamação sobre a gente falar das chamadas práticas não espíritas no programa. O nosso programa é Crônicas de Família. Quando eu comecei a participar pela desencarnação do meu pai, a gente tem, cada um é uma pessoa. Sim. E tem a sua identidade particular. Eu, particularmente, tenho uma tendência maior a falar de ciência. Sim. Porque é a área que a gente se sente mais confortável. Da mesma maneira que minha mãe faz uma abordagem mais evangélica, né? Nós fazemos abordagem mais científica. Mas em Crônicas de Família, a gente está falando de assuntos que interessam a família. Curiosidade em geral. Então a gente pega vários assuntos e dentro da ótica espírita a gente avalia esses assuntos. Então o Falcone é um terapeuta holístico.
Então vamos aproveitar a experiência dele, e ele é espírita. Sim. Então ele está aqui conosco como convidado, como nós também já convidamos uma especialista em autismo, uma especialista em crianças especiais, uns pedagogos. Nós tivemos aqui o diretor de uma faculdade que veio aqui, nós tivemos um reitor de uma universidade, nós tivemos a mãe de 10 filhos com 3 deficientes. É uma experiência totalmente diferente e enriquecedora. Uma mãe que era cega. Então, como é que uma mãe cega com 2 filhos, a gente às vezes não vivencia isso. Então o Falcone está acrescentando a sua experiência a respeito das práticas, das terapias chamadas holísticas e terapias de origem oriental, como por exemplo a acupuntura, que são uma coisa que todo mundo usa hoje em dia, né? E o espírita também. Mas aí vem essa pergunta: qual o componente espiritual ou espírita de determinada atividade? Como a homeopatia, nós tivemos aqui um homeopata para falar. Existe algum paralelo entre a homeopatia e o espiritismo? Existe paralelo entre tudo, até genocídio e o espiritismo. Com certeza. Se a gente for falar de economia e espiritismo, nós estamos preparando um seminário sobre a história da humanidade à luz do espiritismo. A gente faz uma abordagem a respeito da economia mundial e nós não podemos, ao analisar nada, desconsiderar reencarnação e espiritualidade. Então, qualquer assunto que se ventile na televisão, no jornal nacional, você deve, com seus filhos, fazer uma abordagem a respeito. Qual a visão do espiritismo diante disso? Dar o toque espírita ao que está acontecendo. A gente fala da pena de morte, dos gênios. Então, Emmanuel dizia que o centro espírita é a universidade do espírito. Baseado em ciência, filosofia e religião, a doutrina espírita é holística porque você pode aplicá-la em qualquer segmento da sociedade. Se nós formos falar de postura física, ergonometria, nós vamos falar de postura física e postura moral. O que adianta eu ter a melhor coluna do mundo? Não é isso? A melhor musculatura do mundo e ter uma pessoa desequilibrada moralmente. O espiritismo, a bênção da doutrina espírita é isso. O espiritismo não intromete em nada, ele está em tudo. Nem tudo está no espiritismo, mas o espiritismo está em tudo. Então, a pessoa que me fez a pergunta, me desculpe, eu senti um pouquinho de preconceito. Nós tivemos aqui um delegado de polícia falando a respeito, ele é espírita, e a postura de um espírita dentro da delegacia de polícia tratando de dependentes químicos. Mamma mia. Então, é uma coisa interessante, importante, e conhecer sobre as terapias holísticas, eu acho que é aumentar a nossa cultura. E vocês que têm filhos, vocês que estão em casa, quem escuta principalmente o Crônica de Família são pessoas que estão fazendo a comida, donas de casa, que há uma grande meio-dia que o programa passa, e falar sobre acupuntura é uma coisa interessante. Então, inclusive, uma pergunta sobre acupuntura. Sim. Né? É a última, depois a gente falar só sobre hipnose, que foi o maior número de perguntas. Ele pergunta a respeito do seguinte: a tese da acupuntura e no tratamento com a acupuntura tem alguma relação entre os centros de força e os chamados chakras, que ele colocou chakras, no espiritismo? Nós vamos observar o seguinte. Tem um efeito espiritual? A palavra chakra, ou chakra, vem do brahmanismo e significa roda, ou eixo de energia. A medicina tradicional chinesa trabalha com os meridianos, é uma outra anatomia, entendeu? Agora, os meridianos estão diretamente ligados aos nadis ou aos chakras dentro dessa visão holística da medicina integrada oriental. Então, a medicina ayurvédica trabalha em cima de uma visão de chakras e nadis. A medicina tradicional chinesa trabalha em cima de meridianos, pontos de energia. Agora, não tem como separar uma coisa da outra. Uns passam pelos outros, mas são visões anatômicas, energéticas bem distintas, ok? Como a gente tem uma visão, comecei na medicina ayurvédica, depois fui para a medicina chinesa, dá para combinar as duas tranquilamente. Não entra em choque. Um conhecimento acrescido do outro fortalece, complementa, integra, abre o campo de ferramentas e possibilidades de cura. Agora, são coisas distintas. Ayurvédica, Índia, chakras. Medicina tradicional chinesa, meridianos, pontos de acupuntura. Bom, gente, que são interpretações, né? Quando você fala da origem cultural de alguma prática, você sempre tem o background daquele povo
inserido dentro da sua prática médica. E se a medicina de hoje não consegue, os anatomistas, não consegue os cirurgiões encontrar nem chakra, nem ponto de acupuntura, significa que lá na Índia e na China, eles foram descobertos não por meios anatômicos cirúrgicos, mas foram descobertos pela intuição, pela vidência, pela percepção que aqueles homens e mulheres que se dedicavam aos trabalhos de cura faziam com a sua espiritualidade. Não tinha encontrado, porque hoje em dia as coisas sabem que a acupuntura agora está sendo aceitada na medicina, e existe um trabalho científico, que aí vai o meu lado, né? Eu sou altamente pragmática, muito pouco religiosa. A religiosidade na minha vida é uma exceção, a gente tem sabe reencarnações passadas. Então, eu nasci com papai e mamãe justamente para dar um equilíbrio, uma ponte. Então, a minha visão é excessivamente... Então, a minha mãe, a participação nossa junta tem sido muito interessante, porque eu dou uma visão muito pragmática, extremamente positivista. Só depois de Semyon Valentin Kilian, quando surgiram as efluviografias, chamadas hoje popularmente de fotografias Kilian, foi que começou a ponte. Porque quando ele prova que no corpo humano tem uma série de pontos luminosos, e aquilo não combinava com o sistema neurológico, com o sistema glandular, não combinava com nada, alguém percebeu, parece que são os chakras. Parece que são os pontos de acupuntura. A partir daí começaram as comprovações e hoje pela galvanometria existem aparelhos de uma sensibilidade tal que quando eu digo entre o músculo tal e o músculo qual existe um ponto de acupuntura, medindo ali, vão observar que a impedância, a condutibilidade é diferente das áreas próximas. Mas inclusive aí, alguns cientistas falaram que era muito sutil essa avaliação. Mas tem um trabalho novo, muito interessante, na área da física. Então a física hoje em dia é engraçado, a física que sempre foi a base materialista do conhecimento ocidental da academia. Ela está sendo a fonte de libertação de processos espirituais atualmente com a física quântica, essas coisas. Mas a observação interessante eles estavam mapeando a distribuição de fosfato inorgânico no corpo. Fazendo um trabalho que é uma substância não orgânica, exclusivamente mineral. Então, eles estavam mapeando. E o fosfato inorgânico, ele tem um papel importante na transferência de energia no corpo físico, né? Que é uma molécula que nós usamos para guardar a energia que a gente retira dos alimentos. Então, a mitocôndria, ela pega o ATP, né? Que carrega essa energia que você vai usar nos seus trabalhos. A mitocôndria é a usina de força da célula. Então, você tira a energia de qualquer lugar, você guarda ali e você quebra essa molécula quando vai usar. Então o fosfato é que é usado para prender energia dentro da molécula. Então eles estavam mapeando o fosfato inorgânico, que tem uma difusão passiva no corpo. Ele se espalha no corpo igualmente, não tem nenhum tipo de barreira. Então teoricamente, se você injetar numa região, ele vai se distribuir por difusão passiva igualmente em toda parte. É isso que se espera. E eu termino de explicar isso no nosso próximo intervalo, que o Toninho já me avisou aqui, acabou. Então... A gente fala sobre essa experiência no nosso próximo módulo.